a hora certa de pensar nesse dimensionamento da proteção passiva? Isso é uma pergunta recorrente, né, que me fazem. Quando que eu tenho que ver a parte de proteção passiva? Gente, proteção passiva se vê no projeto. O pessoal de obra, eles estão lá para executar, não para ficar especificando. A especialidade deles é executar. A especialidade do projeto é especificar os materiais corretos. A selagem eu só preciso fazer nas áreas comuns. E, na verdade, não existe isso, né? Não existe uma selagem parcial, uma compartimentação parcial. O ambiente ou tá compartimentado ou não tá. Não tem meio termo. Se você é projetista, instalador, engenheiro, trabalha com a área de prevenção e combate a incêndio, você precisa estar na Preview Weekend no dia 25 a 28 de setembro, que acontece aqui em São Paulo. É uma imersão exclusiva de prevenção e combate a incêndio que junta os melhores players, os melhores profissionais da área de prevenção contra incêndio, tanto como aluno quanto na parte de professores que vão palestrar e vão dar uma super aula para vocês. Nós juntamos os melhores professores, os melhores especialistas em prevenção contra incêndio para falar com você. E logicamente, né, Ilumac GPM, pessoal da FAMAC Dinâmica, Vetrotec e CKC também estarão junto com nós para mostrar para vocês como que funciona cada exigência técnica do Corpo de Bombeiros. Então, vamos deixar aqui o QR Code para você fazer sua pré-inscrição. Lembre-se, você não consegue comprar o seu ingresso da Preview Weekend sem passar por uma entrevista com o nosso time. Então, deixa seu nome aqui na lista de espera, na pré-inscrição da Preview Weekend, que nosso time vai entrar em contato com vocês. Espero você na Preview Weekend. Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil, e hoje nosso assunto é sobre proteção passiva. Estou aqui com Paulo Belintani, nome bem difícil, tive que escrever mesmo para entender. Paulo, ele é engenheiro mecânico especializado na parte de prevenção contra incêndio, está fazendo agora um MBA em inteligência artificial para juntar aí prevenção com IA, para a gente ver o que nós conseguimos fazer nesse cenário de inovação da prevenção contra incêndio. E hoje, o Paulo também ele é gerente de normas e operações da Hilt, além de ser coordenador de normas da ABPP. Paulo vai compartilhar um pouquinho com nós sobre o que é a proteção passiva, o que nós precisamos nos atentar e cuidar, principalmente quando falamos de edifícios residenciais. Paulo, seja muito bem-vindo ao Prevcast. Obrigado, Rê. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e contribuir um pouquinho, né, com o que a gente sabe, com o que a gente aprendeu nessa trajetória aí para nossa prevenção contra incêndio. Perfeito. Paulo, antes da gente iniciar, você está aqui representando a Hilt, você pode explicar brevemente quem é a Hilt, o que ela faz, onde nasceu, de uma maneira resumida para nós? Sim, não dá para falar sim. Muitas pessoas ainda não conhecem, né? A Hilt é uma empresa multinacional, tá? A origem dela é lá em Cham, em Liechtenstein. É um principado que fica ali próximo da Alemanha, da Áustria, ali da Suíça, na Europa. Começou lá durante a Segunda Guerra, a empresa, lá nos anos 40, com o senhor Martin Hilt, naquela época, e veio crescendo já de uma maneira bastante interessante aí nas últimas décadas. Chegou aqui no Brasil na década de 90, e hoje já são 120 países, né, que a empresa são quase 40 mil colaboradores que a gente tem, e aqui a nossa estrutura no Brasil são aproximadamente 250 pessoas, né. Como eu falei, começou isso na década de 90, já são 35 anos aqui praticamente de Brasil, e essa parte de proteção contra incêndio, né, é uma das nossas linhas. A Hilt trabalha com várias linhas, né, fornecedora do mercado da construção em geral, e na parte de máquinas a gente é bastante conhecido, na parte de ancoragem, parte de laser e mais uma série de coisas, e tem uma divisão nossa especialmente que chama a divisão de Fire Protection. E é justamente dessa que a gente veio falar hoje, né, dessa divisão, onde a nossa especialidade é a parte de Fire Stop, né, que entra dentro da proteção passiva. Fire Stop e selagem é a mesma coisa, tá? Aqui no Brasil a gente costuma chamar de selagem, e se a gente for em algum site, ver alguma literatura assim de outra parte do mundo, a gente vai encontrar como Fire Stop. São sinônimos. Então, em breves linhas, esse é um resumo, né, do que é a Hilt e o que a gente está fazendo hoje no Brasil. E quando a gente fala de Fire Stop, proteção passiva, o que é isso de fato, Paulo?
Assim, Rê, eu acredito que a maioria dos teus ouvintes aí devem conhecer um pouquinho dessa área, né? A engenharia contra incêndio, né? A proteção contra incêndio é uma área bastante grande, né? Que didaticamente a gente acaba dividindo em dois grandes grupos, né? A proteção ativa e a proteção passiva. Proteção ativa é tudo aquilo que vai combater diretamente o incêndio, né? É o que a gente consegue enxergar mais fácil numa obra, num edifício. Então, toda a parte de hidrantes, a parte de extintores, mangotinhos, toda a parte de mangueiras, sprinklers, sistema de sprinklers. Então, tudo isso que vai combater o fogo diretamente é chamado de proteção ativa. E o outro grupo é a proteção passiva, que é aquilo tudo que está incorporado na edificação. É um tema menos conhecido ainda, porque vem crescendo nos últimos anos para cá. Eu venho acompanhando a evolução disso, de uns 10 anos para cá. Realmente a proteção passiva começou a crescer mais, né? O conhecimento e a aplicação ainda não está no mesmo nível da proteção ativa, que é fácil. Qualquer prédio que a gente entra, a gente vai ver um extintor ali, a gente vai ver a parte de hidrantes, é muito fácil de enxergar, né? A proteção passiva já não é tão fácil, aí precisa ter um olho mais treinado para a gente conseguir enxergar. Então, tudo aquilo que é incorporado na edificação, como a parte de proteção estrutural, a parte de sinalização, por exemplo, o controle de materiais de acabamento, e mais a compartimentação das edificações. Então, tudo isso são medidas e estratégias que a gente usa para proteger melhor o edifício contra incêndio, né? E a proteção ativa e a passiva são duas coisas complementares, então elas têm que trabalhar juntas. Não posso só trabalhar com a ativa ou só com a passiva, eu tenho que ter as duas. Quando eu vou fazer meu projeto de incêndio, eu tenho que prever os dois grupos, né, toda a parte de ativos e toda a parte de passivos, e que eles consigam trabalhar juntos, né? Aí realmente a gente consegue ter uma proteção contra incêndio eficiente. Perfeito, perfeito. E você comentou muito sobre a questão de juntar, né, a proteção ativa com a proteção passiva e a importância disso para que um projeto seja de fato eficiente. Nós sabemos que hoje a proteção passiva ela não é tão utilizada, ela está se tornando conhecida, Sim. a baby steps, mas ela ainda não é algo tão utilizado. E a gente tem uma teoria aqui no Prevcast que nós acreditamos que seja porque ela não é visível, né? Ela tá escondida, Sim. então eu não vejo ela operar. Sim. Como que a proteção passiva de fato opera e de fato protege uma edificação? Então, esse ponto realmente é assim. Ainda a proteção ativa, ela é mais, como eu comentei, ela é mais visível, ela é mais fácil de ver. Uma pessoa leiga consegue enxergar, né? Como eu falei, os extintores, a parte de hidrantes, é muito fácil, né? Os sprinklers estão ali no teto, é só olhar para cima. A proteção passiva realmente já necessita um olhar um pouco mais treinado para isso. Quando a gente começou a trabalhar com essa área, a gente percebeu realmente que as pessoas ainda pouco conheciam essa parte de proteção passiva, né? Então, quando a gente começou a comentar sobre isso, a falar sobre isso, no início eu lembro que causava ainda muita dúvida, né? O que é isso? Como é que funciona? E aí que percebeu-se que seria um grande desafio, né? As normas também que a gente tem de proteção ativa normalmente são todas bem mais antigas, né? Então, por isso, acabam se tornando mais conhecidas. As normas de proteção passivas começaram a tomar corpo mesmo, como eu comentei, de uns 10 anos para cá, e mesmo assim ainda não são tão conhecidas, né? É um tema que em todos os eventos que estão ligados a incêndio, se é comentado, né, sobre proteção passiva. A gente tenta colocar esse assunto sempre no mesmo patamar, porque são duas coisas igualmente importantes, né? Porque eu estou pensando em segurança estrutural. Porque minha edificação, durante o incêndio, ela tem que ser segura e tem que ter o sistema de proteção passiva. Ele é aquele que ele atua sem a interferência humana, né? Como ele está incorporado na edificação, as medidas de proteção passiva, elas não precisam de interferência humana para funcionar. Elas não precisam
como a proteção ativa muitas vezes, tá? De alguém para operar os hidrantes, alguém para operar os extintores, por exemplo. A proteção passiva não, ela tem que entrar em ação quando ela for requerida, né? Quando houver um incêndio, quando houver um princípio de incêndio, né? Principalmente. Então, com essas medidas incorporadas na estrutura da edificação, elas ficam lá escondidinhas, mas pode ter certeza que quando precisar, quando tiver algum foco, alguma coisa assim, elas vão entrar em ação. E é por isso que talvez ainda não seja tão falada, menos falada, né, do que a ativa, porque ela fica lá escondidinha, né? Então, as pessoas têm que entender um pouco mais. As portas resistentes a fogo, por exemplo, é uma medida de proteção passiva, né? Que elas ficam ali fechadas e, né, bloqueando qualquer passagem de gases, de calor e de fumaça. Mas quando uma porta dessas deixa essa porta aberta, por exemplo, ela vai lá e coloca um calço, alguma coisa para segurar essa porta, ela está tirando a ação dessa porta, né? Ela está eliminando aquela barreira, né? E o fogo, a fumaça vai passar por aquele ponto. Então, isso que muitas vezes as pessoas não entenderam, né? Da importância de se manter essas barreiras visíveis e invisíveis, né? Para que a gente consiga realmente estar protegido dentro das nossas casas, das nossas moradias, né? Sim, sim. E levando em conta que a proteção passiva, ela fica escondida dentro da estrutura, dentro da edificação, né, nós não temos acesso a ela, qual é a hora certa de pensar nesse dimensionamento da proteção passiva? Sim. Escondidas nem são todas, tá? Quando a gente fala, por exemplo, em acabamento de materiais, os materiais que existem, né, na edificação, revestimento de parede, carpetes, tudo isso também entra na proteção passiva, né? Na parte de controle de acabamento. Eu tenho que trabalhar com materiais menos combustíveis, materiais menos inflamáveis. E existem testes para tudo isso, né? Então, não é tudo que está escondido. Também a proteção passiva, ela pode ser visível, né? E isso é uma pergunta recorrente, né? Que me fazem, essa questão de quando que eu tenho que ver a parte de proteção passiva. Gente, proteção passiva se vê no projeto, tá? É um assunto de discussão de projeto. Não é mais um assunto de obra. Quando chega na obra, quando chega na execução realmente, na construção, isso já teria que estar tudo definido em projeto, já teria que ter sido estudado. Então, normalmente nessas horas, a gente na hora do projeto, é a hora que a gente conversa com o fornecedor, é a hora que a gente envolve projetista, o dono lá, o proprietário da edificação. Essa hora que a gente senta numa mesa e começa a definir, né? Quais as medidas que nós precisamos implementar, o que eu preciso fazer, quais são os padrões que eu tenho que seguir. Isso é importante, porque não é simplesmente, eu tenho que instalar uma selagem, por exemplo. Eu tenho que saber, para especificar essa selagem, o que tá passando ali. Qual que é o elemento passante ali que eu vou precisar proteger, né? As selagens, para quem não sabe, são aquelas barreiras que eu instalo nas instalações gerais, né? Da edificação, instalação elétrica, instalação hidráulica. Muitas vezes elas atravessam os pisos, elas atravessam paredes que são de compartimentação. Então, toda vez que eu tenho esse atravessamento, né? O termo técnico correto é penetração. Toda vez que eu tenho essa penetração, eu preciso fazer a proteção daquele ponto, né? E aí que eu trabalho com os materiais de selagem. Mas para definir a selagem, eu preciso saber as características, né? O tempo de resistência a fogo, os elementos passantes, o tamanho das aberturas, para poder definir. E não é uma coisa que eu consiga definir assim de forma genérica, né? Eu tenho que detalhar, eu tenho que especificar. Cada fornecedor tem os seus parâmetros. Eu não posso simplesmente colocar no meu projeto, por exemplo, fazer a selagem conforme a IT 09 aqui em São Paulo ou outras aí pelo Brasil, porque isso simplesmente não existe, né? Eu tenho que conseguir detalhar o sistema que eu vou usar, especificar qual é o fornecedor que eu estou usando e claro, de preferência, inteligentemente, usar aquele padrão para toda a obra, tá?
É um dos piores erros que eu já vi acontecerem. Hoje, felizmente, já não acontece mais também. É usar vários fornecedores para a mesma obra, tá? É aquela coisa, pega o que fornece para tubulação é o A, o que fornece para elétrica é o B, o que fornece para os dutos é o C. Isso é a pior coisa possível, né? Porque realmente aí se misturam todos os padrões. E depois que se acontecer algum sinistro, alguma coisa assim, de quem é a culpa, né? De quem é o problema. Então, normalmente, voltando à tua pergunta, é um assunto de projeto, a definição do parceiro, né? A gente nem chama de fornecedor, a gente chama o parceiro. A definição do parceiro é feita no projeto e o projetista já tem que desenvolver aquilo com as características do material daquele parceiro. Aí facilita muito a vida. Chegando em obra, já está tudo definido, o pessoal de obra, eles estão lá para executar, não para ficar especificando materiais. A especialidade deles é executar. A especialidade do projeto é especificar os materiais corretos. Muito importante isso que você falou, Paulo, principalmente trazendo o que é na hora do projeto. Agora, uma parte muito importante. Eu acredito, e me corrija se eu estiver errado, que quando a gente fala de na hora do projeto, não é apenas na hora do projeto de incêndio. É já na hora que está fazendo o desenvolvimento do arquitetônico, correto? Sim, muitas vezes sim, porque no arquitetônico que na maioria das vezes são definidos os shafts, por exemplo, né? As passagens que vão ser usadas depois, posteriormente, para a passagem das instalações. E claro, na arquitetura, aqui no Brasil, a arquitetura é um pouco mais focada na parte estética, na parte funcional da edificação, não tanto nessa questão de incêndio, né? Envolve, mas não tanto. Então, muitas vezes a gente vê em projetos, edifícios residenciais até não tanto, mas hospitais, por exemplo, quase 100% deles são problemáticos, porque no desenvolvimento do projeto de arquitetura se vem deixando aberturas muito grandes, porque o pessoal imagina, vou deixar uma abertura grande para passar as instalações aqui, e nem imagina o que vai passar ali. Então deixa uma abertura enorme, maior do que essa mesa aqui, e já deixando aquele espaço, né, predeterminado para passar as instalações. Depois, essa abertura grande, por exemplo, aí cada projetista de cada especialidade vai fazer seu projeto, vai colocar ali os seus dutos, seus leitos de cabos e tudo que tem que colocar ali. Só que daqui a pouco aquilo ali vai ficar uma bagunça ali dentro daquela abertura, passando duto, passando cabo, tubulação, que aí é muito comum. Depois chamam a gente, Hilt, agora a gente tem que selar isso daqui, né? Como é que a gente pode fazer? E na grande maioria das situações, quando a gente vê, fala, gente, não tem mais o que fazer. Porque a selagem, como eu comentei, tem que ser desenvolvido baseado nos padrões dos fornecedores, né? Dos parceiros. Se eu chego com uma abertura que já está acima dos padrões, acabou, não tem mais o que fazer, né? E aberturas com dutos, com tubulação, com dumper, com tubulação de gases e tudo mais, passando ali próximos umas das outras, já não tem o que fazer. Não existe uma aprovação específica para isso, né? O que está sendo feito agora, por exemplo, nessa questão dos hospitais, que eu vi como bastante crítica, e isso até hoje, tá? Todas as situações que a gente vê de hospitais é a mesma coisa. Estamos trabalhando agora na revisão da norma de proteção contra incêndio em estabelecimentos de saúde, e uma das medidas que eu quero implementar é essa, né? Que se faça separação de disciplinas, pelo menos, né? Eu posso até criar um shaft maior, mas que eu subdivida esse shaft de uma maneira... Essa subdivisão precisa ser feita com o quê, Paulo? O ideal seriam fazer aberturas separadas, tá? O ideal seria... Concreto, alvenaria, sim, materiais resistentes, sim. O ideal seria, ao invés de fazer uma abertura enorme ali de 4 metros por 2, por exemplo, eu fazer 4 aberturas de 2 metros por 1, sabe? Ou menores ainda. Tem que ver os limites que eu tenho de aprovações, né? E tentar organizar isso de uma maneira que eu consiga depois ter acesso e que eu consiga fazer a selagem. E dividir, então, por exemplo, eu tenho um shaft grande ali, olha, essa parte vai ficar destinada para a parte de dutos, essa parte outra aqui, essa segunda divisão vai ficar para a parte de elétrica, a outra vai ficar para a parte de hidráulica.
e tubulações de incêndio, tubulações de gases, não sei. Para que, tendo essa organização, isso sendo discutido em projeto, sendo envolvido o fornecedor, por exemplo, da selagem, a gente pode orientar o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Assim, lá no projeto já nasce a coisa correta, né? Já nasce Sim. o projeto da maneira certa. Quando chega na execução, já está programado aquilo. E hoje o que acontece, muitas vezes, é ao contrário. Se define tudo, fazem toda a parte de projetos, de instalações e de incêndio, muitas vezes, e chega lá no final, agora eu preciso selar isso daqui. E tem local que eu não consigo nem enfiar um braço, assim, para... não tem espaço, não tem mais o que fazer. E simplesmente aquilo vai ficar aberto, vai ficar... É uma falha de compartimentação, né? Eu vou ter um problema ali naquele ponto, se pegar fogo, aquele shaft vai ser responsável por levar a fumaça por toda a edificação, porque simplesmente não tem o que fazer. Isso tudo decorrido, não nasceu no projeto, se deixou lá para o final, e claro, vai ficar mais complicado, mais caro, vai levar mais tempo, e muitas das vezes não vai ser possível fazer nada. E vale a pena lembrar, Paulo, que a gente fala que projeto de prevenção contra incêndio, ele não é um projeto complementar. Ele é um projeto que precisa nascer junto com o de arquitetura, justamente para que todas essas análises sejam feitas junto com a arquitetura, né? Sim, na arquitetura e nas disciplinas também, tá? Porque quem vai trabalhar com elétrica, por exemplo, às vezes é uma empresa só, às vezes fica mais fácil quando é uma empresa só que trata de tudo. Mas às vezes é um projetista de elétrica, tem um projetista da hidráulica, tem um projetista de incêndio. Especialista de cada. E essas pessoas têm que sentar numa mesa, quando for definir isso, junto com o parceiro, por exemplo, da selagem, ou da proteção estrutural, sabe? Sejam das disciplinas que forem ser levadas em consideração, para que eles conversem, eles se entendam, né, no momento, antes, né, de ser executado, obviamente, e cheguem nos parâmetros ali, eu vou ter que passar tantas eletrocalhas, eu tenho espaço tal, sabe? A gente discutir isso, e já definir, já sair da reunião com o escopo já definido, né, de como vai ser feito, o que tem que ser feito, que é muito melhor do que o processo hoje, né? O cara lá da elétrica vê que tem o tamanho ali disponível, aí ele passa ali os leitos da forma que ele achar melhor. Hoje até tá um pouquinho melhor, vamos dizer assim, né? Com a modelagem, né? Com o trabalho em BIM, essas coisas que facilita, mas mesmo assim, mesmo estando às vezes no modelo aquilo ali, não tá tão bem definido, não tá tão bem detalhado. Chega na hora da obra, é uma briga por espaço, sabe? Quem chega primeiro, instala ali no seu espaço e depois vai ficando, né? Quem chega por último, vai onde dá, né? Sim. E isso é um problema, porque eu tenho problema de manutenção, por exemplo, se eu precisar fazer uma manutenção ali, tem lugar que eu não consigo nem chegar. É um problema para propagação de incêndio, né? Eu tô quebrando minha compartimentação ali, porque eu não consigo fazer uma barreira, uma selagem, não consigo fazer nada ali. Então, nessas edificações maiores, mais complexas, como hospitais, às vezes como hotéis, e até esses edifícios mistos que tem vindo bastante hoje, onde a gente tem usos mistos, né, de residencial, comercial, às vezes na mesma edificação, ou são torres diferentes que descem todas para o mesmo embasamento. Quando a gente vai ali na garagem, por exemplo, onde está o embasamento de tudo, meu Deus do céu, aquilo ali é uma selva de instalações, e que a gente vê a dificuldade que os instaladores têm muitas vezes, porque isso não foi definido antes, né? Ontem mesmo lá na feira eu estava conversando com um colega, um projetista, e uma das coisas que, por exemplo, não se vê em projeto é a parte da suportação. É uma prática recorrente aqui no Brasil de deixar essa questão da suportação dos elementos para o instalador, né? O instalador que depois vai ver como é que faz essa suportação. E a gente vê, na hora da obra, quando está a confusão, todo mundo querendo instalar, muitas vezes não tem espaço para instalar o suporte da elétrica, o suporte da hidráulica, o suporte dos dutos, o suporte da tubulação de incêndio. É aquele emaranhado de coisa que se fosse pensado um pouco melhor antes, né, organizado melhor antes, a gente teria ganhos para todo mundo, para toda execução, né? Mas isso é uma coisa que aos poucos a gente vai conseguindo fazer. Então, o recado que eu dou para os projetistas, os que acompanham aí esse canal, tudo, é que pensem sempre antes nessa parte de incêndio também,
E leve em consideração a questão das suportações, tá? Para que aquilo se torne uma coisa mais racional, né? A instalação seja de uma maneira mais racional e que não prejudique depois a proteção contra incêndio, né? Porque é uma instalação que é toda bagunçada, toda lotada de coisa, é muito difícil fazer alguma intervenção ali depois. E vale a gente ressaltar, Paulo, que aqui você citou exemplos de edificações grandes e etc. No entanto, edifícios residenciais, edifícios até que são menores, eles também precisam olhar para essa parte de selagem, né? Porque a ideia é Sim, que cada unidade de apartamento seja considerada uma unidade autônoma. Então, ela não sim. pode ter essa, como você disse, eu não lembro o nome que você utilizou, o termo técnico, essa penetração de tubulação, de fio, de um apartamento para o outro, de forma que possa propagar mais rapidamente o fogo, correto? Sim, não, é isso mesmo, Rê. Ali nas instruções técnicas que a gente tem dos bombeiros, todas elas hoje no Brasil todo, já tem essa necessidade de se fazer a selagem, né, dessas penetrações, né, de qualquer disciplina que seja, e elas são bem claras. Qualquer ponto que atravesse uma laje, qualquer ponto que atravesse uma parede, seja de compartimentação, aí entram essas paredes que dividem as unidades, né, os apartamentos das áreas comuns, as paredes que dividem duas unidades, né? Então, se eu tenho uma parede que divide dois apartamentos, aquela parede é uma parede de compartimentação. Se qualquer instalação for atravessar aquela parede, eu tenho que fazer uma selagem ali, para compartimentação horizontal, né? Na vertical, é tudo que atravessa a laje. E é a grande maioria que a gente vê numa obra. 80%, 90% das passagens que a gente vê são em laje, praticamente. Se você ficar de pé numa laje ali durante a obra, a gente vai ver a quantidade de aberturas que a gente tem e são todos pontos vulneráveis, né? Até pouco tempo atrás, e ainda tem alguns clientes que fazem isso, né? Algumas construtoras que fazem selagens parciais, né? Começam a fazer aquelas interpretações mágicas da norma, assim, mirabolantes, né? Que acham que só a selagem eu só preciso fazer nas áreas comuns, nas áreas aí, privativas ali, não precisa. Por quê? Não sei, mas criou-se esse mito aí. Não precisa. E, na verdade, não existe isso, né? Não existe uma selagem parcial, uma compartimentação parcial, né? O ambiente ou está compartimentado ou não está. Não tem meio termo. Se eu faço uma selagem só nas áreas comuns e deixo as unidades, né, os apartamentos, sem selagem, minha compartimentação tá quebrada. Eu não tenho uma verdadeira compartimentação, né? Então, mesmo os edifícios residenciais, eu preciso proteger todas as passagens, seja em paredes de compartimentação, ou seja em lajes, para que se houver qualquer problema, qualquer sinistro, aquilo não se espalhe, né? Aquilo que vai garantir que o incêndio fique no local de origem. E a gente não sabe o local de origem, se vai ser numa cozinha, se vai ser num banheiro, se vai ser num dormitório. Então, tendo um incêndio, tendo um problema desse, a selagem, estando no local, estando corretas ali, vou ter a certeza, a garantia de que aquele incêndio vai ficar ali dentro. Ele não vai sair. Não vai sair fumaça para todo lado, não vai sair espalhando para todo o andar ou muitas vezes para todo edifício, né? Como a gente vê esses grandes incêndios, normalmente, que a gente vê, a maioria deles é por problema de compartimentação, né? São edifícios que não estão compartimentados. E, Paulo, em relação aos testes, a gente sabe que são várias empresas que fornecem proteção passiva, que são vários os tipos de proteção passiva que a gente precisa colocar em nossa obra. Agora, todos esses elementos, essas soluções que nós vamos instalar na obra, elas precisam ser certificadas e ter sido testadas. Como que funciona essa questão de testes aqui no Brasil? E a Hilti, por ser uma empresa internacional, é internacional os testes? Como que o projetista pode cuidar na hora de especificar o material para ter certeza que essa empresa ela realmente é certificada? Sim, uma ótima pergunta, Renata. Nós ainda, no Brasil, tem-se uma dificuldade de entender o que é uma certificação e o que é um teste de laboratório. Tá? Um teste de laboratório é quando uma empresa, eu vou lá, por exemplo, eu sou dono da empresa Paulo Belintani,
selagens. Eu vou lá no laboratório, eu contrato o laboratório para fazer um ensaio da minha selagem, por exemplo, e eles vão realizar o ensaio e vão me imprimir ali um relatório, vão me mandar um relatório com resultados daquele ensaio. Então, eu sou o proprietário daquele relatório de ensaio, e eu faço o que eu quiser com ele. Eu posso mostrar, não posso mostrar, eu sou dono daquilo, né, daquele processo. Um processo de certificação é um nível muito mais avançado do que isso, tá? Um processo de certificação não é feito pelo próprio fornecedor. Um processo de certificação é feito por um terceiro, né? Por um organismo de certificação de produto. Aqui no Brasil, esse é o nome que se deu, né? Então, esse organismo de certificador de produto, ele vai na fábrica ele vai primeiro na fábrica verificar o processo de controle de qualidade ali, sendo a fábrica no Brasil ou sendo fora, não importa. Eles vão onde quer que seja a fábrica. Eles pegam amostras do material, eles levam para o laboratório, acompanham a montagem, acompanham todo o processo, o que está fazendo, acompanham os ensaios, e o laboratório, claro, vai emitir o relatório de ensaio, mesma coisa, só que o relatório de ensaio vai para o organismo. Eles vão avaliar o relatório e vão dar o seu parecer, né, sobre aquilo, sobre essa avaliação que eles fizeram. Baseado nesses resultados de ensaios, aí eles vão emitir uma aprovação, que nessa aprovação é que vai estar os parâmetros ali da selagem. O tamanho máximo de abertura pode ser esse, os elementos passantes podem ser esse, os tamanhos dos elementos, tubos, por exemplo, até tubos de 150 milímetros, enfim, eles vão ter todos os parâmetros. Então, essa aprovação é um documento público, todos têm acesso, não é a empresa que fez isso que é a dona, né? Então, como vocês podem imaginar, são níveis muito diferentes de certificação, né, de aprovação de produto. Um feito por uma terceira parte, que acompanha todo o processo, o outro feito ensaio em laboratório pelo fornecedor. O fornecedor que leva as amostras para o laboratório, e assim, quando eu faço só esses ensaios, esse processo mais simples, fornecedores que muitas vezes não são tão bem intencionados podem levar aquelas amostras turbinadas para serem feito ensaios, sabe? Eu não tenho garantia nenhuma do que foi ensaiado é o que realmente o fornecedor está vendendo. A gente teve uma questão dessa até séria com... eu não posso nem dizer o tipo de material que mas descobriu-se que o que os fornecedores mandavam para o laboratório não era o material que estava sendo vendido, né? Porque mandavam aquele material super aquela amostra maravilhosa para o laboratório para ensaiar, só que o produto que estava sendo vendido não era igual, né? Era com chapas mais finas, com um material de inferior qualidade. E isso é um problema. E no Brasil, infelizmente, ainda se cobra o relatório de ensaio. Então, esses relatórios de ensaio que a gente tem no Brasil depende muito da idoneidade da empresa, tá? Se a empresa é mais bem intencionada, se são empresas mais estruturadas, empresas sérias, aí realmente o que é ensaiado é mais confiável. Agora, se são empresas que não são tão sérias, às vezes distribuidores de empresas de fora, que não têm tanto compromisso assim, muitas vezes com a parte técnica, eles estão mais interessados em vender, né? Então, o interesse comercial acaba se sobrepondo ao interesse técnico, né? Então, acontece isso também. O nosso sonho, né, o nosso desejo da Hilti como uma multinacional é também que se seja exigido no Brasil para esse item e para outros também, né? Essa parte de certificação por terceira parte. Quer dizer, uma outra entidade que vai controlar todo o processo, não o próprio fornecedor. Perfeito. Então, com essa outra entidade controlando o processo, desde a visita em fábrica, de pegar amostras, sabe? Eles vão pegar amostras no estoque ou na produção ali. Eles não vão pegar aquela amostra que o fornecedor mandou. Então, com isso, eu consigo garantir que o que está sendo vendido é o que está na fábrica ali, né? E a avaliação é feita por eles, pelos terceiros, e eles vão dizer se os resultados são aceitáveis, se não são, eles que vão dar um parecer dele. Nos mercados mais maduros que o nosso, nessa parte de proteção passiva,
no mercado americano, no mercado europeu, né? Qualquer produto de proteção passiva tem que ser certificado por terceira parte, né? Qualquer um. Então, eu tenho que ter uma aprovação por trás. Porque na aprovação, que é um documento público, é que vão estar todos os parâmetros. Como eu comentei, tamanho de abertura, elementos passantes, material base, espessuras, quanto que eu tenho que usar do selante X, quanto eu tenho que colocar de lã de rocha. Ali vão estar todos os parâmetros. E com isso, todo mercado sabe como é que é o parâmetro do fornecedor A, do B e do C, né? Hoje no Brasil, infelizmente, não é assim. Se cobra os relatórios de ensaio, mas esses relatórios de ensaio, como eu disse, podem ser... manipulado não é bem a palavra, mas podem, sabe, mascarar um pouco da realidade, né? Então, e aqui no Brasil, infelizmente, como a gente sabe, isso acontece. Perfeito. E você comentou também, Paulo, sobre a questão que as empresas elas vão ter formas de instalações diferentes de acordo cada produto, né, com cada empresa vai ter uma instalação diferente. Como que o projetista lida com isso na hora de fazer o projeto? Porque na hora de fazer o projeto ele precisa especificar, mas o poder de compra de qual marca será escolhida não está na mão dele. Então, existe algum padrão, algo genérico? Como que vocês orientam que isso seja colocado em projeto? Então, também é uma ótima pergunta, bastante feita, né? Assim, determinados itens, determinados produtos, determinadas tecnologias, a gente não consegue fazer uma coisa geral, assim. Não proteção passiva, esses elementos não são commodities, que eu costumo falar. Não é, sei lá, aço, por exemplo, que é uma coisa normatizada, todos os fabricantes que vão fabricar o aço têm que obedecer àquela norma. Então, são elementos, são itens comuns, né? Seja o fornecedor A, B ou C, todo mundo fazendo a mesma coisa. Nessa outra área de selagem, de proteção passiva, não. Cada fornecedor desenvolve os seus próprios padrões, né? Não existe uma norma que tenha que dizer, o material intumescente tem que ser com tal formulação, tem que ser com tal... Não existe isso, né? Então, cada fornecedor, naturalmente, vai desenvolver os seus sistemas. E os projetistas, eu até cheguei a comentar isso, tem que saber quem vai ser o parceiro ali da construtora antes, porque se for o fornecedor, se for a Hilt, por exemplo, você é o parceiro da construtora tal nesse empreendimento. Então, eu tenho que trabalhar com os parâmetros que são da Hilt. Mas eu sou cliente de outra empresa. Tudo bem, então vai ter que chamar outra empresa, ver quais são os parâmetros daquela empresa para poder especificar no projeto. Mas muitos já me falaram isso, né? Mas eu não queria botar a marca, eu não queria sabe? Mas não tem muito como fazer, tá? Sem botar a marca, sem botar uma referência, não tem como especificar isso de uma maneira genérica, porque não é uma commodity, não é um produto comum assim, sabe, que eu tô comprando. São coisas específicas. Quando eu vou especificar uma bomba, por exemplo, de incêndio, eu tenho que dizer qual é a marca, qual é o modelo, qual é tudo, né? E eu posso ter mais de uma alternativa? Até posso, né? Mas em muitos casos eu tenho que seguir os parâmetros daquele fornecedor. Então, para isso, realmente o quanto antes se definir quem vai ser o parceiro da empresa, e é assim que se trabalha nos mercados também, como eu comentei, nos mercados mais maduros, né? Eles já definem antes quem vai ser o parceiro da empresa, e já os projetos já nascem todos baseados nessas aprovações, que os certificadores emitem, né? Já tem as aprovações, então o projetista pega a aprovação e fala, legal, a abertura máxima pode ser tanto por tanto, tá, beleza, então vou ter que fazer 2 aberturas aqui. O elemento passante aqui, eu posso colocar 3 eletrocárias aqui. Pô, beleza, já vou prever isso. Então, ele sabendo os parâmetros, ele já desenvolve o projeto deles, né? E não um caminho contrário, como eu falei, que ainda é comum no Brasil. Não tanto no mercado residencial comercial, mas no mercado industrial, por exemplo, é muito comum ainda. Chegar lá no final da obra, o pessoal quer fazer uma licitação, vamos dizer assim, para fazer a parte de proteção passiva de selagem. Então, às vezes chega pra gente lá, Hilt, orça pra gente aí 100 metros quadrados de selagem. Aí, só aquele ponto de interrogação. Tá, mas como assim 100 metros quadrados? Quais são as aberturas? Quais são os elementos passantes, sabe? Quais são as situações?
Eu não sei, eu tenho vários tipos de sistemas, é a área externa, é a área interna, são eletrocalhas, são dutos, são tubulações, são barramentos blindados, sabe? Eu preciso de detalhes, porque eu tenho que ver minhas aprovações. Então, é um movimento que a gente está fazendo agora junto aos projetistas industriais, junto aos próprios donos, né, as grandes empresas, para que eles já deixem isso nos seus regulamentos internos, né, de antes de desenvolver os projetos, antes de se desenvolver isso, que se verifiquem a questão das aprovações, né, para que não saiam fazendo da cabeça deles, como eles gostam de fazer muitas vezes, e depois chega no final, sabe, eu tenho uma abertura lá de 2 metros por 2 metros, ó, sinto muito, mas não tem nenhuma aprovação, nem minha, nem de ninguém, que consiga atender para selar uma abertura desse tamanho, sabe? Então, voltando ali à tua pergunta, a melhor prática realmente é já ver junto a quem está te contratando para fazer o projeto, quem que é o teu parceiro que vai fornecer. E se ele falar, não sei ainda, vou ver, sabe? Mas tem que definir, porque para sair o projeto, eu tenho que usar os padrões daquele fornecedor, sabe? Não dá para deixar para depois. Porque pode ser o que eu faço aqui, chega depois, tá fora, ele não consegue atender. Então, é um caminho, né? É uma dinâmica que tem que mudar um pouquinho, como tem sido feito hoje, né? Então, não tem como deixar uma especificação genérica, um detalhe genérico, sabe? Não funciona isso, gente. Se é um detalhe, é um detalhe. E um detalhe tem que ter as especificidades daquele fornecedor. Perfeito. Eu acredito, Paulo, que muitas vezes o projetista ele vai precisar fazer ali o projeto técnico do bombeiro, falando que vai ter selagem, e analisando com a obra para poder fazer um projeto executivo da parte de selagem, porque realmente, na hora que... Primeiro que a construtora entender que ela vai contratar o projeto de incêndio junto com a arquitetura já é um desafio gigante. E aí, a gente ainda colocar que ela vai contratar também a selagem junto com a arquitetura, acaba sendo barreiras que o projetista, talvez ele não vai conseguir furar todas. Ele vai conseguir, talvez, trazer o projeto dele ali junto com a arquitetura. E aí, ele começar a pensar sobre isso e já deixar muito claro para a construtora que ele pode ter, né? Que a construtora pode ter que refazer, rever, modificar depois. Porque eu acredito que como ainda é algo que não está conscientizado 100% na cabeça das pessoas, o desafio é muito gigante para você fazer a construtora lá no começo contratar todas as disciplinas. Então, não seria nem contratar, mas o que acaba acontecendo aquelas construtoras, por exemplo, que a gente começa a fornecer, às vezes, lá mais pro final da obra, sabe? Eles já vão se acostumando com os padrões, eles já vão entendendo melhor. Então, aquela consultora que naquele empreendimento, por exemplo, contratou no final, a gente já vai avisando, olha, no próximo, quando nascer lá o próximo, vamos conversar antes, tá? Porque aqui, olha, essa abertura tá muito grande, você vai ter que dividir. Ou às vezes é o caso contrário. Gente, essa abertura tá muito pequena, não tem como fazer nada, sabe? Tem um buraquinho desse tamanho, passando 3 tubos ali que eu não tenho nem como encaixar um material ali para fazer selagem, né? Então, tudo isso a gente vai dando esse feedback, né, para a construtora e vai falando, cara, da próxima vez, chama a gente um pouco antes pra gente já ver como é que tá isso nos projetos, sabe? Eu não preciso estar desde a arquitetura já definido. Mas quando, por exemplo, já está o projeto de hidráulica, que normalmente é o que tem mais passagens, assim. Cara, já deixa eu ver, assim que sair a primeira versão, já deixa eu ver. Porque eu já vou dar meu parecer, já vou falar, não, esse aqui tá muito apertado, cara, não vai dar. Tem que aumentar um pouco mais o tamanho dessa abertura. Opa, peraí, essa tubulação tá muito próxima uma da outra, eu não tenho como instalar depois, né? Então vai ter que prever uma distância aqui entre a tubulação. Então, saindo a primeira versão vamos sentar, deixa eu dar uma olhada, ver como é que tá, para ver se tá tudo certo, porque assim, os erros, os problemas eu já pego ali. Já consegue evitar, já começo ali, já resolve ali, e depois aquilo segue, aí eu já tô mais tranquilo, que vai chegar lá no fim, vai estar muito mais pronto, né, do que se for estudar isso depois lá na execução. Paulo, pra gente encerrar, gostaria que você deixasse um recado final pra galera que tá ouvindo, seja uma indicação, um insight ou só um comando do tipo, Sim. façam antes, poxa. Sim, projeto façam antes, tá? Essa é a dica principal.
A gente sabe hoje que a formação nas universidades, eu sei que teu público é mais... tem muito pessoal jovem, muito pessoal novo que está ainda frequentando a universidade, ou que se formou faz pouco tempo. Essa parte de proteção passiva ainda não é tão tratada nas universidades, né? Infelizmente. A parte de incêndio, em geral até, a parte de proteção passiva menos ainda. Então, quem for se especializar na área, quem quiser realmente seguir essa carreira, tem que buscar conhecimento, tá? Buscar empresas sérias, buscar empresas idôneas, empresas experientes, sabe? Isso faz diferença. Empresas que estejam diretamente no Brasil. A gente tem muito caso de distribuidor, de revendedor, sabe? De empresas. E eu já vi muitos casos desses revendedores e distribuidores que estão mais, como eu comentei, mais interessados na parte comercial do que na parte técnica, né? Então, se basear em empresas referência no mercado, e a gente tem bastante, tanto empresas de fora quanto empresas brasileiras também, busquem essas empresas, busquem informações, estudem, né? Participem das normas também, tá? Uma dica muito importante. Eu participo de vários grupos de norma da BNT. Eu vejo o pessoal mais maduro, né? Mais velhinho, né? Vamos dizer assim, participando. Sinto muita falta de pessoas mais jovens que se interessem em conhecer, né? E não precisa entrar... E os grupos da BNT são totalmente abertos, tá, gente? Abertos a qualquer pessoa, qualquer cidadão pode entrar num grupo da BNT. Não precisa ser um mega especialista, não precisa ser uma pessoa que sabe tudo. Pode ser uma pessoa que esteja ali simplesmente para aprender, sabe? Acompanhar as reuniões, acompanhar as discussões para aprender. Então, recomendo que se faça isso, não custa nada. É só se cadastrar ali no site da BNT, ver qual grupo te interessa. A gente tem centenas de grupos hoje em andamento. Ver qual grupo te interessa, qual assunto te atrai mais. Se inteirar do que está acontecendo, né, de revisões de normas, ou normas novas, né? Tá saindo várias normas novas, e isso é muito legal para aprender. É um local muito interessante, tá? Quem tiver essa possibilidade, então eu convido a renovar, rejuvenescer esses grupos da BNT. Obrigada, Paulo. Galera, a gente vai deixar aqui também o Instagram da Hilt, o LinkedIn, o site para vocês conhecerem um pouco mais. Quem quiser falar com o Paulo, posso deixar seu e-mail, seu Instagram? Pode, com certeza. O quê? E-mail e Instagram? Pode ser por e-mail. Pode ser por e-mail? Sim. Então depois o pessoal vai me encaminhar o e-mail dele, nós vamos deixar aqui também para quem tiver dúvida. Para quem quiser entender um pouco mais, para quem quiser perguntar, mostrar algum projeto, apresentar, talvez algum projeto hidráulico que tenha chego aí da construtora e vocês já queiram entender se faz sentido esse shaft ou não. A gente vai deixar aqui todas as informações. Paulo, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento aqui com o público do Prevcast. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, Renata, e mandar um grande abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada, Paulo. Galera, lembrando então que sexta-feira que vem, ao meio-dia, temos mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil.